Seja muito bem-vindo para essa nossa conversa sobre temas importantes da Bíblia Sagrada. Você já ouviu falar da tríplice mensagem angélica? É um tema presente no livro do Apocalipse, capítulo 14. Os adventistas do sétimo dia, por sinal, consideram que a sua missão consiste em pregar o evangelho eterno. As três mensagens angélicas descrevem a ação final de Deus para restaurar a verdadeira adoração, destruir o mal e preservar sua criação e suas criaturas. Vamos entender um pouco melhor o que é esse conteúdo da tríplice mensagem angélica, por que é considerado tão importante esse assunto para a vida cristã. A nossa conversa de hoje é com dois teólogos, oradores de programas de TV, rádio e internet. São os pastores Rafael Rossi e pastor Robson Aleixo. Pastor Rafael Rossi é mestre em teologia, diretor da área de evangelismo da sede sul-americana adventista e apresentador do programa Arena do Futuro da TV Novo Tempo. Ele atualmente também está concluindo um doutorado na área de liderança. Pastor Rafael Rossi, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. É uma alegria poder estar junto com todos que estão acompanhando essa live, o pastor Robson, meu amigo também. Vai ser uma bênção. Tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, porque falar sobre três mensagens angélicas é falar sobre as advertências finais de Deus para a humanidade. Portanto, nós vamos demonstrar sabedoria se abrirmos nossos ouvidos, abrirmos os nossos olhos para entender aquilo que Deus tem para nos falar. É isso aí, verdade. Pastor Robson Aleixo, ele é graduado em História e Teologia, faz mestrado atualmente em Teologia Sistemática e atualmente também é o apresentador do programa Fé para Hoje, da TV Novo Tempo. Pastor Robson, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui também conosco. É um prazer para mim também, Felipe, minha saudação aí, o colega, pastor Rafael, que alegria poder estar com vocês, e a você que me ouve também, que está nos assistindo nesse momento, minha gratidão pela sua audiência e por ter se dedicado também a parar um pouquinho para refletir sobre esse assunto de tão fundamental importância. Que bom estarmos juntos e que Deus nos condicionou essa situação, né, que a gente pode crescer. Pois é, vocês falaram, eu também falei que é um assunto importante e tal, mas aí, pastor Rafael, vamos começar tentando conceituar um pouquinho. Se a gente fosse resumir, é engraçado, né? Eu quero começar já resumindo a ideia para a gente poder partir daqui para detalhar. Então, se nós fôssemos resumir em algumas palavras iniciais, qual é o conteúdo das três mensagens angélicas de Apocalipse 14? Bom, Felipe, em poucas palavras, eu até estava pensando nessa pergunta quando você me mandou o roteiro aqui da nossa conversa, e eu até coloquei no Twitter, isso que eu quero começar dando essa visão geral das três mensagens angélicas, porque eu parei para pensar e tentando fazer um resumo assim, bem resumido das três mensagens angélicas, e se você for lá no meu Twitter, você vai encontrar no sábado eu colocando essa postagem. Então, eu resumi assim, olha, o resumo das três mensagens angélicas é o seguinte: primeira mensagem, Jesus vence. Segunda mensagem, Satanás perde. Terceira mensagem, você escolhe de que lado estará no grande conflito. Bom, esse é o resumo do resumo, mas deixa eu te dar uma visão um pouquinho maior sobre as três mensagens angélicas. Elas se encontram em Apocalipse no capítulo 14. O livro do Apocalipse, ele tem uma estrutura. Não são apenas visões aleatórias que vão aparecendo, mas há uma sequência teológica que João segue, onde ele coloca o centro desta teologia no capítulo 14, que é o panorama do grande conflito entre o bem e o mal. E é exatamente no capítulo 14 que aparecem as três mensagens angélicas, advertências de Deus para o mundo antes do fim. A primeira mensagem angélica está no capítulo 14 de Apocalipse, versículos 6 e 7. Nesta mensagem, um anjo é descrito voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para ser pregado para todas as pessoas na terra, independentemente da nação, da tribo, da língua ou do povo. Esse anjo proclama com a voz poderosa, exortando as pessoas para temerem a Deus, darem glória a Deus, porque chegou o momento do juízo. Essa mensagem chama as pessoas para a adoração.
enfatizando que Deus é o Criador, porque ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A segunda mensagem angélica está no versículo número 8 de Apocalipse número 14. Nesta mensagem, o outro anjo, que soma-se ao primeiro, ele anuncia a queda da grande Babilônia. Babilônia representa um sistema corrupto e enganador. Um sistema que leva as pessoas para a idolatria, para a imoralidade espiritual, para o abandono da verdade. A queda da Babilônia, então, é o anúncio de uma derrota do mal. Por isso que o meu resumo, que eu falei logo no começo, é Satanás perde. Esta mensagem, então, ela é uma convocatória para que as pessoas se afastem desse sistema corrupto, deixando de lado o engano, a mentira e se voltando para a justiça de Deus. E a terceira mensagem angélica está a partir do versículo número 9 e vai em diante até o versículo número 12. Esta mensagem já é uma advertência para as pessoas que adoram a besta, aqueles que adoram a imagem da besta, ou que receberam a marca da besta. Besta é uma representação simbólica que aponta para um poder aqui humano e que é opressor dos seres humanos e que se opõe a Deus e às verdades que foram reveladas na Bíblia, na palavra de Deus. Aqueles que seguem a mentira, então receberão essa marca. E, obviamente, ao receber a marca, enfrentarão a ira de Deus e serão atormentados no lago de fogo e enxofre. É uma mensagem dura, uma mensagem pesada. Por isso que o resumo dessa terceira mensagem é: de qual lado você vai estar? Porque essa mensagem ressalta a importância de não darmos ouvidos e nem seguirmos sistemas religiosos que tenham corrupção, idolatria, abandono da verdade ou um outro evangelho além desse que nós temos revelados na Bíblia Sagrada. E a mensagem continua dizendo no final que a paciência dos santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que mantêm a fé de Jesus, mesmo em diante a muitas perseguições, tentações e tribulações. É bem interessante esse overview, essa visão geral que você deu aí, pastor Rafael. E algumas pessoas podem até estar meio preocupadas. Já começou falando de posicionamento espiritual, já falou de adoração, já falou de comprometimento ou não com Deus, já falou de juízo, já falou de juízos, inclusive, né, no plural, destinos. Agora, vamos pegar alguns aspectos aqui que você falou, e obrigado, pastor Rafael, por fazer essa visão geral da tríplice mensagem angélica. Agora, pastor Robson, trago você para a conversa. Por que o contexto de adoração a Deus é tão importante? Por que é um objeto de tanto interesse? Porque o pastor Rafael frisou bastante isso. Adorar aquele que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Que essa adoração está em oposição àqueles que se posicionam do lado do poder chamado de besta. Por que a adoração é tão importante? Isso é um tema de fim dos tempos mesmo? É impossível que a gente pense no tema do fim dos tempos sem pensar em como o tema começou. Houve um momento da história passada, da eternidade, onde a harmonia era total e perene, onde a questão da adoração não era uma discussão. Então, para a gente entender o porquê que a adoração é um tema tão forte no livro de Apocalipse, a gente precisa passar por algumas coisas. A primeira é o que eu comecei a dizer. É porque essa é a grande questão que inicia o conflito entre o bem e o mal. O conflito entre o bem e o mal, ele começa com uma pergunta, e a pergunta é: Deus é digno de receber a adoração que ele exige das suas criaturas, que ele convence as suas criaturas, que ele vai para o coração e transforma aqueles que ele criou, os seres inteligentes que ele criou para adorá-lo? Qual é o caráter de Deus envolvido no que diz respeito à adoração? Então, isso é muito importante. E a gente olha para a Bíblia diz, sim, que houve, no momento do início da batalha entre o bem e o mal, um questionamento, um levantamento. E Satanás ataca a dignidade e o caráter de Deus para ser adorado. Esse problema é resolvido, portanto, no final da história. Há uma questão de estrutura do livro de Apocalipse que é muito interessante a gente pensar.
O livro de Apocalipse, na tradução que a gente conhece aqui em português, e na maioria dos fora de português também, ele tem 404 versículos. Desses 404 versículos, é possível, numa leitura, a gente perceber 278 referências ao Antigo Testamento. Que conclusão que a gente chega? Não dá para compreender o livro do Apocalipse sem perceber e sem se dedicar a levar a sério o quanto ele se relaciona com toda a história da redenção, com tudo que foi revelado antes dele. Há muitas imagens, muitas alusões, muitas referências, muitos ecos do Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso, respondendo a sua pergunta sobre adoração? Nós vamos perceber que desde Gênesis, encostando ali até Judas, e a gente vai ter o desdobrar disso no livro de Apocalipse, que a adoração é uma questão que passa por todos os dias da história da redenção. Então, colocando mais um elemento aqui, é bom pensar também no seguinte: o que é adoração? Comumente se refere à adoração reduzindo esse conceito. E o conceito de adoração, ele é grande, profundo e amplo. Muitas vezes nós falamos de adoração, mas o que na verdade estamos dizendo é uma expressão de adoração. Por exemplo, cantar. Cantar sozinho não é adoração, mas eu posso expressar aquilo que está acontecendo dentro do meu coração ao cantar. Da mesma forma que eu, como adorador, me visto como adorador. Eu, como adorador, me alimento como adorador. Eu, como adorador, tenho uma disposição e decido que tipo de trabalho o que eu vou fazer, por exemplo, com os recursos do meu trabalho, baseado em ter me tornado um adorador. E para fechar isso tudo, eu digo que a adoração, no final, é o fim último ou onde mora o último porquê. Num exercício assim, se você perguntar qualquer coisa da vida e a gente começar a colocar porquês e porquê, por exemplo, eu vou para a academia e alguém pode perguntar por quê. Porque eu quero ter um corpo saudável. Por quê? Porque um corpo saudável vive mais. Por quê? Eu quero viver mais e a partir desse momento nós vamos chegando até o ponto da minha adoração. A resposta de um adorador ao Deus verdadeiro vai dizer assim: porque eu quero glorificar a Deus com o meu corpo. Porque eu quero viver servindo mais. Mas em todas as pessoas, a razão última é a adoração. Por que o Apocalipse coloca a adoração como centro e como isso é muito importante? Porque se Deus não é o último motivo de todas as coisas, todos nós estamos em risco. A bênção está em se tornar e legitimamente servi-lo como adorador. Bom, aí nós já ampliamos e amplificamos a ideia de adoração de Apocalipse. Agora eu vou partir para outro aspecto com vocês. É interessante, tá? Porque a gente está tentando aqui construir de uma forma lógica, fácil de ser assimilada, esse conceito de Apocalipse capítulo 14, que está inserido num contexto maior, que é o contexto do livro do Apocalipse, como bem lembrou o pastor Robson agora. É um livro que apresenta conflito, apresenta o protagonismo de Jesus. E aí, interessante para os dois, eu quero que vocês comentem um pouquinho, pastores, como é que vocês enxergam essa questão da pregação do evangelho eterno? Ou seja, salvação em Jesus Cristo, que tem aspectos de juízo misturado. Porque é isso que o pastor Rafael referiu no início. A pregação do evangelho, ela é positiva para quem recebe, mas ela tem um outro lado para quem não recebe ou para quem não aceita. Expliquem melhor para as pessoas que às vezes têm medo de ler a palavra, principalmente o Apocalipse, porque elas ficam com receio. Isso aqui é perigoso, me assusta. Mas deve assustar ou deve motivar ou deve criar uma expectativa? O anjo, Felipe, ele prega um evangelho que está nas mãos dele, e esse evangelho é chamado de evangelho eterno. Esse evangelho eterno é a mesma mensagem que nós encontramos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, quando a Bíblia diz assim, olha, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja, que Jesus, nesse sermão profético, ele está dizendo que o que determina o fim do mundo é a pregação do evangelho. Ele fala aqui, em Mateus capítulo 24, de vários sinais. Fala de sinais no mundo político, fala de sinais no mundo religioso, fala de sinais na natureza, mas todos esses sinais, eles são sinais indicativos
do tempo do qual nós vivemos. Mas quando chega no versículo 14, Jesus não diz assim, mas isso ainda não é o fim. Ele afirma claramente, o evangelho será pregado e então virá o fim. O que determina o fim do mundo é a pregação deste evangelho eterno. É uma mensagem que não muda, por isso é uma mensagem eterna. Esta verdade que chegou até mim e que chegou até você é a verdade que precisa chegar a outras pessoas. Jesus morreu para nos salvar e é pela graça que nós somos salvos e temos esperança. Ninguém precisa morrer pelos seus próprios pecados, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, é o Cordeiro de Deus que assume o pecado da humanidade. Ou seja, em Jesus estava o poder de Deus para pagar o nosso pecado e assim manter este evangelho como eterno, porque o que Jesus fez na cruz durará por toda a eternidade. Agora, aqui em Mateus 24:14, o anjo também diz que o evangelho será pregado. E nós podemos olhar para o mundo à nossa volta e pensar assim, bom, pastor, se nós temos que pregar o evangelho no mundo todo para Jesus voltar, isso vai demorar demais, porque temos lugares no mundo onde nós não podemos pregar, temos situações no mundo onde as pessoas sequer podem possuir uma Bíblia em casa. Então, como vamos conseguir alcançar todas as pessoas? Lembre-se que quando Jesus esteve na Terra, era Jesus quem fazia os milagres, porque ele é a fonte dos milagres. A pregação do evangelho no mundo todo também é um milagre. Pode parecer impossível aos olhos humanos, mas com a capacitação e o poder sobrenatural de Deus, este evangelho do reino será pregado. Pregar o evangelho é uma missão que este anjo coloca sobre os ombros de todos aqueles que foram alcançados pelo evangelho. Eu prego o evangelho conhecendo o evangelho, eu prego o evangelho vivendo o evangelho, eu prego o evangelho testemunhando do evangelho. Nós precisamos, neste momento da história, ouvindo a advertência do primeiro anjo, dedicar mais tempo à palavra de Deus. É triste que muitos de nós temos tempo para as redes sociais e para estudar a Bíblia parece que falta tempo. Hoje, o conhecimento bíblico é muito superficial, mas nós precisamos ir além do superficial e nos aprofundarmos, porque este evangelho eterno aponta para um juízo que começou. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal divino. As nossas obras aqui, que fazemos em vida, nos acompanharão. E chegará o dia onde Deus vai separar salvos de perdidos. Eu confesso a vocês que eu cresci com medo do julgamento divino. Algumas imagens, algumas pregações que eu ouvia eram quadros que pintavam um Deus irado, um Deus desejoso em condenar. Isso me fazia ficar muito preocupado. Um Deus cruel, um Deus tirano, que estava mais disposto a condenar do que salvar. Mas quando eu olho para a primeira mensagem angélica e vejo o evangelho eterno antes do juízo, eu entendo que o juízo virá, mas antes do juízo está o evangelho. Porque a graça de Cristo, ela me salva, a graça de Cristo me purifica, a graça de Cristo, ela faz com que eu possa ter salvação. Então, quando eu entendo a graça, a imagem desse Deus tirano, ela se desfaz, porque eu entendo que o que Deus mais quer é me salvar, e porque o que ele mais quer fazer é me salvar, ele envia 3 anjos para nos advertir. Há um juízo que virá, há um juízo que você não tem como não passar por ele, mas você pode enfrentar o juízo absolvido. Você pode enfrentar esse juízo já sem condenação, porque o preço do seu pecado, Jesus Cristo assumiu. Ou seja, a salvação chegou e por isso aqueles que ouvem a primeira mensagem angélica devem celebrar. Pastor Robson.
Eu estava aqui ouvindo o pastor Rafael falando e não tem como você ouvir uma coisa dessa e o coração bater do mesmo jeito que batia antes. Nós estamos falando de um negócio tremendamente grande, né? E só pelo fato de a expressão ter sido usada como evangelho eterno, nos coloca em conexão com a mente de Deus, que amplia a gente para o propósito. Eu vou dizer um pouco sobre isso. Quando o texto fala de evangelho eterno, o pastor Rafael ele enfatizou isso, é que algo vai durar, ele vai continuar, há um efeito duradouro disso. Portanto, é muito mais do que uma frase ou uma manchete. O evangelho não é só uma manchete. Essa boa notícia não é só o lead do jornal. Ele existe um conteúdo desse evangelho. E nós devemos buscar, a partir dessa concepção de eterno, lá onde as coisas começaram com Deus, porque nós vamos ver no conteúdo dessa mensagem aqui descrita do anjo que prega essa mensagem, que é dita como evangelho eterno, dizendo assim, ó, temei a Deus, dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez. Ou seja, eu consigo achar, olhando para o texto, para a alegria do nosso coração, que isso antecede a invasão do pecado. Então, o primeiro ponto. No Evangelho Eterno, há uma clara descrição de que o pecado não tem direito de existir. A tristeza, a morte, a dor, as decepções, tudo isso são intrusos no universo e no projeto de Deus. A segunda coisa, e se diretamente conectada a isso, é que as coisas não começam com o mal. As coisas começam com uma relação harmoniosa, amorosa e alegre entre o Criador e suas criaturas. E essa harmonia está diretamente relacionada à consciência que a criatura tem, que o filho tem, da diferença que existe entre ele e o Pai, entre ele e o Criador. E a gente percebe o amor de Deus quando percebe o tamanho de Deus. Como percebe Deus como um outro separado absoluto. Quando eu olho para Deus como um igual, eu não me admiro da obra das suas mãos. Quando eu olho para Deus como um igual, eu não me admiro da distância que ele percorreu para me encontrar. Agora, quando eu vejo Deus, da grandeza que é possível ver pela revelação que me foi dada, cada coisa que ele fala comigo, mesmo estando no meu quarto, e ouvindo, colocando-se do meu lado para me abraçar e dizer, vamos firmes, eu tenho um projeto, um plano falível para a sua vida, isso já é uma razão de graça. Então, temer a Deus começa com perceber esse ser que está falando comigo é um ser perfeito. E ele governa a partir do centro de comando do universo, não é de pouca coisa que a gente está falando. Então, e ele fala, e dá-lhe glória, portanto, há uma relação direta em representá-lo, em colocar a honra e a glória no devido lugar e fazer com que os seus atributos sejam vistos. Por que isso é glorificar? Porque chegou a hora do seu juízo. Portanto, toda injustiça, todo o mal, tudo que nos faz sofrer, tudo que nos separa de Cristo e tudo que gera decepção será aniquilado e vencido pelo juízo. Ou seja, quando a gente diz, a partir dessa mensagem evangélica, que o juízo está chegando, isso não é uma razão para temor. Isso é uma razão para, no sentido de ter medo e fugir disso. Isso é uma razão para celebrar. Então, o temor que o juízo gera é o medo de ficar longe dele. Ou seja, eu quero qualquer coisa, menos distância do meu Criador. Pois é bem importante isso que vocês colocaram. Vocês falaram de bastante questões importantes. Vocês falaram de graça, da atuação da graça, do posicionamento, das decisões finais que as pessoas tomam que impactam na maneira como elas vão ter o seu futuro. De tudo isso fala Apocalipse de maneira geral e Apocalipse 14 especificamente, que nós estamos estudando. E se você está assistindo isso aqui agora, esse papo, essa conversa, e está perdido, está sentindo, olha, mas eu não estou entendendo, fique tranquilo, vai estudando a palavra de Deus, existem estudos maravilhosos aí, Pastor Rafael, Pastor Robson possuem várias mensagens nos canais deles, aí nos canais da Novo Tempo, falando disso, Arena do Futuro, Programa Fé para Hoje, tem o site apocalipse.com também, que você pode tirar dúvidas, tem muitos lugares, então fique tranquilo, mas o que eu entendo até agora é que a atuação da graça é muito clara, porque ela tem a ver com o evangelho eterno, com a pregação do evangelho, tem o envolvimento das pessoas nessa pregação. E aí tem as decisões que as pessoas mesmo vão tomando ao serem submetidas à
a esse evangelho eterno. Elas vão decidindo se elas aceitam, se elas não aceitam. Esse evangelho, pergunta aí, pastor Rafael, esse evangelho já é pregado há muito tempo, com certeza. Vai se intensificar essa pregação nos últimos tempos? O que vai acontecer daqui para frente? Porque nós temos uma mensagem muito contundente de Jesus, quando ele conversa com seus discípulos, diz: esse evangelho será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Isso está conectado com o Apocalipse 14? Está conectado com a tríplice mensagem angélica também, essas palavras de Jesus? Sem dúvidas. Porque, vejam, essas mensagens que nós estamos estudando e conversando aqui nessa transmissão, elas têm 3 características que são fundamentais. Primeiro, são mensagens urgentes, universais e são mensagens apelativas. Urgentes, porque não é para depois, é para agora. Universal, porque alcança todo mundo. E apelativa, porque estende um convite para uma decisão. Algo precisa ser feito. Quem ouve as mensagens angélicas não deve e nem pode continuar vivendo da mesma forma como tem vivido até aqui. As mensagens, elas causam transformações profundas na vida espiritual daqueles que estão vivendo no limiar do tempo, que são os dias nossos, e que usam a Bíblia como referência para suas escolhas, para suas decisões, para a base da sua vida espiritual. Estas 3 mensagens angélicas, elas foram escritas no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o que faz todo sentido, uma vez que o livro do Apocalipse, ele é o livro que trata dos acontecimentos dos últimos dias. É o último livro da Bíblia, não porque foi o último livro da Bíblia a ser escrito, mas é o último livro porque ele fecha a história do pecado. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis falam de um mundo perfeito e os 2 últimos capítulos de Apocalipse voltam para um mundo perfeito. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, nós estamos estudando os eventos finais. Estamos tratando dos momentos finais da Terra. E o ápice está em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Quando João vê um novo céu e uma nova terra. Ou seja, uma transformação. Agora, o Apocalipse 14, ele está conectado com 2 capítulos anteriores, que é o capítulo 12 e o capítulo 13. Esses 2 capítulos, eles nos dão o contexto para essas 3 mensagens angélicas. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, e voltar para Apocalipse no capítulo 12, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, espero que você também tenha a sua Bíblia aí. No capítulo 12, nós vamos encontrar uma guerra que acontece no céu. E nesta guerra, há a expulsão de Satanás e os seus anjos. E eles, então, são lançados para fora do céu, eles vêm para a terra, e aqui o cenário do conflito cósmico toma espaço, porque é central em tudo o que vai acontecer na Bíblia e o que acontece conosco, este grande conflito, este momento de rebelião que começou no céu e se trasladou aqui para a terra, ele foi consumado ou derrotado quando Cristo veio a essa terra e tomou o lugar do ser humano, porque o salário do pecado é a morte. Mas em Apocalipse capítulo 12, nós vemos então a chegada de Satanás aqui na terra, e ele é o dragão, essa imagem que ela aparece aqui, e ele tenta devorar o filho de uma mulher que estava grávida. Esta mulher é o símbolo da igreja. O filho que nasce da mulher é Jesus. Herodes tentou matar Jesus quando ele nasceu, lembra disso? Lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 13, nós vemos que José e Maria, eles fogem para o Egito, porque se não fugissem, o bebê Jesus seria assassinado. Assim como Satanás e os seus anjos falharam na guerra do céu e foram expulsos, eles também falharam na tentativa de destruir o bebê Jesus aqui na terra. Porque Cristo derrota Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, nós vemos a vitória definitiva de Cristo. Ele derrota Satanás no céu
e derrota Satanás na cruz. Mas mesmo assim, Satanás, no capítulo 12, ele não desiste de atacar o povo de Deus. Porque se ele não pode mais atacar e vencer Jesus, ele ataca aquilo que Jesus mais ama nesse mundo, eu e você. Apocalipse capítulo 13, que é o capítulo que vem na sequência, ele agora fala sobre as bestas e fala sobre esse conflito cósmico. Mesmo sem entender muito bem os símbolos que o Apocalipse nos apresenta, você claramente entende que besta, dragão, é algo que está por detrás de Satanás, que é quem tem causado toda a destruição no planeta Terra. Nos primeiros versos de Daniel capítulo 7, nós encontramos também lá uma história de perseguição da igreja durante a Idade Média. Mesmo derrotado, mesmo destinado à destruição, o diabo continua investindo contra o povo de Deus em toda a história. Assim como a igreja apostólica ao longo dos séculos foi perseguida, Apocalipse 13 trata sobre uma outra perseguição, uma perseguição futura que será em escala mundial. E se essa pandemia da Covid-19 nos ensinou alguma coisa, é que rapidamente o mundo inteiro pode desabar, como rapidamente desabou. De maneira inesperada, tudo pode mudar. E a mudança que aconteceu do Covid não foi para melhor. E a mudança que vai acontecer drástica e rápida no capítulo 13 também não é para melhor. Porque o capítulo 13 mostra uma forma bem ampla aquilo que virá. A aclamação de um poder global, que estará debaixo da imagem da besta sob o número 666, que se seguirá a uma perseguição mundial. O tema da adoração e de quem as pessoas adoram, então assumirá uma relevância crucial, especialmente na compreensão das 3 mensagens angélicas. Ou seja, o panorama mundial levará as pessoas a uma falsa adoração, e por isso as 3 mensagens angélicas focam no ponto da adoração. Em contraste com Deus, que aceita adoração e obediência somente por amor e liberdade, as forças do mal, elas recorrerão à violência e à opressão econômica para forçar a adoração. Portanto, ouvir as mensagens de Deus é preparar-se para tudo aquilo que vai acontecer. Pois é, preparar-se para tudo aquilo que vai acontecer. Muito boa deixa, pastor Rafael. Porque algumas pessoas, ok, vocês estão falando da mensagem, da pregação do evangelho, da intenção de Deus, da necessidade das pessoas decidirem. Estamos falando também da misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo estamos falando de que existe um juízo que diferencia os que aceitam e os que não aceitam essa mensagem, desse evangelho eterno pregado. Mas, afinal de contas, existe um conflito presente. Você referiu bem, pastor Rafael, capítulos 12 e 13 mostram a atuação do inimigo de Deus por meio de poderes estabelecidos, instrumentos que ele levanta para fazer esse trabalho de engano. Esse é um grande conflito, pastor Robson. Ele está presente em toda a Bíblia, ele está por trás de Apocalipse 14. Então, existe um grande conflito real, não é uma analogia. E esse grande conflito ele tem uma conotação muito mais espiritual do que um conflito, porque quando fala de grande conflito pode ser uma guerra militar, uma confusão de proporções globais, pode ser uma guerra econômica, mas não, é um conflito de cunho espiritual. Vocês acabaram de falar, envolve adoração, envolve aceitação da graça. Fala um pouquinho disso. Todas as coisas absolutamente são decorrentes de um posicionamento em relação a Deus. Todas as coisas. Muitas vezes nós separamos as coisas, por exemplo, no campo do espiritual em oposição ao campo material, secular, ou o nome que se dá. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico vai dizer que há um Deus que governa o universo todo e que tem soberania sobre cada partícula que existe aqui. E esse Deus, ele estabelece o seu governo no universo a partir da sua lei. Deus governa o universo por meio de leis. Então, o ato de Deus de criar e o ato de Deus de legislar, eles estão
diretamente relacionados e são impossíveis de serem separados. Eu vou dar um exemplo que está bem aqui na superfície do nosso pensamento. Algumas horas, né, dias atrás, aí, nós paramos para pensar e fomos colocados diante dessa situação de um submergível que foi alvo de uma tragédia, de uma catástrofe no fundo do mar. Algumas vezes, sobre isso, se falou que o homem ele está dominando a natureza, e o que não é verdade. O homem não domina a natureza. O homem estuda as leis da natureza para poder fazer as suas coisas, os seus empreendimentos sobre essa lei. Um avião que voa não está desafiando as leis da natureza, porque ele só voa por causa de uma lei da natureza que não muda, chamada gravidade. Um submarino, ele está lá sujeito às leis da natureza, tanto é que a natureza é implacável em suas leis. Por isso que estas catástrofes acontecem também. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus criou os astros, ele criou uma lei que regulamenta a relação entre os astros. Quando alguém, por exemplo, vai interferir num corpo humano, ele vai, antes de tudo, e para fazer isso, saber quais são as leis que regulamentam as relações do corpo humano. E essas leis não podem ser desrespeitadas. Pois bem, Deus governa o universo por meio das suas leis, e no início do conflito entre o bem e o mal, essa lei foi desafiada, havendo uma proposta de viver uma vida fora do governo da lei do Senhor. E viver fora do governo da lei do Senhor é catastrófico, o que gera um mundo tal como ele é hoje. Há um texto no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que é um texto primordial para compreender todo o livro do Apocalipse. Lá, Jesus, no início do pecado e atuando contra o pecado, olha para o primeiro casal, eles ouvem isso, mas diretamente para a serpente ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Note que há uma descendência no plural e um descendente no singular. Este lhe ferirá a cabeça. Portanto, ali Deus disse como que as coisas se concluem. Há uma vitória do cordeiro no final. E tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está dizendo aqui? Que na introdução do pecado no mundo haveria uma guerra, haveria um conflito, uma inimizade entre dois grupos, os descendentes da serpente, o descendente da mulher e o descendente da mulher, lá no livro do Apocalipse, e ele está conectado à vitória do seu povo, porque ele diz assim que o cordeiro vence, por exemplo, lá em Apocalipse 17. Vencem também os que estão com ele. E quando fala da vitória do seu povo, eles vencem por causa do cordeiro que os guia. Há também dito no livro de Apocalipse, capítulos 15, 16 e 17 também, quando se fala, por exemplo, das pragas, no capítulo 16, há uma vitória dos reis da terra que passam. Então, há um rei que guia uma geração que vai atrás com ele. Enfim, a vitória do descendente da mulher, e essa vitória é transferida, ela lidera a vitória de todos. Juntando tudo isso aqui que a gente pode compreender, há um conflito presente, sim, porque quando nos posicionamos sob o governo de Deus em espírito e em verdade, nós estamos automaticamente nos posicionando contra tudo que se levanta contra o governo de Deus. E o mundo é um mundo de conflito entre aqueles que se dispõem e se colocam na vontade de Deus e são auxiliados, recebendo o poder de Deus para obedecer a sua vontade e a sua lei, e aqueles que optaram, segundo o mal, de viver uma vida aquém ou fora da vontade de Deus. Esse conflito está presente em todos os segundos, em todos os lugares, e nós acordamos e vamos dormir lidando com esse conflito. O que é a grande mensagem do Apocalipse é que o grande personagem do livro do Apocalipse não é a besta que lá no livro de Gênesis está lá como serpente que fere e que causa dor e que está ali naquela inimizade. A vitória é do Cordeiro. A vitória é daqueles que estão com o Cordeiro. Os vitoriosos são descritos como aqueles que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no único vitorioso de toda essa história, que é o Cordeiro, que concede a sua vitória para aqueles que viverão felizes com ele. Uau! Aí vocês foram num ponto bem interessante. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais, nós temos ainda um tempinho. Eu queria que vocês falassem um pouco. Acho que ficou bem claro, tá? Só para deixar isso marcado aqui. Ficou bem claro o posicionamento dos que seguem o Cordeiro, como disse o pastor Robson, né? Que é a expressão que está presente no livro do Apocalipse, ou seja, seguidores de Jesus. Portanto,
seguidores do Evangelho Eterno, e, portanto, aqueles que vão participar da pregação do Evangelho. Estão no contexto de Apocalipse 14. Mas aí diz que caiu a grande Babilônia, e que aquele que tem a marca da besta, né, é o que fala também no Apocalipse 14, na tríplice mensagem angélica, aquele que tem a marca da besta não vai estar entre os seguidores do Cordeiro. Quem é Babilônia, em linhas gerais? O que representa Babilônia? De uma maneira agora um pouco mais profunda, porque quando a gente ouve Babilônia, o que vem à mente? Babilônia, Império Babilônico, as ruínas da Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia, é aquele império antigo, lá de Nabucodonosor, hoje mais ou menos a região do Iraque, etc. O que é Babilônia? O que representa, pastores Rafael e pastor Robson, assim, agora já numa tentativa mais sintética? Esse assunto é muito extenso, né? A gente está tentando aqui colocar linhas gerais. Eles estão se esforçando. É uma pergunta ampla, Felipe, muito ampla, mas veja só. Para ser sintéticos aí, com certeza. O pastor Robson já citou aqui na nossa live que o livro do Apocalipse ele tem várias referências e citações ao Antigo Testamento. E, de fato, você tem no livro do Apocalipse o livro mais citado em outros livros da Bíblia de todos os 66 que nós temos aqui. Porque o livro do Apocalipse, ele vai pegando partes e trechos de toda a Bíblia. Então, eu posso dizer, com toda segurança, sem medo de errar, que o Apocalipse é um livro de referências ao Antigo Testamento. E quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo Babilônia como um poder perseguidor do povo de Deus. Babilônia, liderada por Nabucodonosor. Babilônia, que levou jovens de Jerusalém para a sua cidade e lá doutrinou nas suas crenças, na sua fé, mudou o nome e mudou até a alimentação. E o exemplo disso nós temos em Daniel. Babilônia sempre representou um poder perseguidor. No capítulo 5 de Daniel, veja que interessante, nós encontramos o fim de Babilônia, e que se deu por causa do secamento do Eufrates. Porque Ciro estava do lado de fora da cidade, lá dentro uma festa de orgia acontecia, Belsazar, na presença de 1000 dos seus grandes, estava lá numa comemoração e uma celebração enquanto eles estavam sendo ameaçados militarmente do lado de fora. Ciro, Dario, que representava o poder medo-persa, eles conseguem invadir Babilônia, destroem Babilônia por causa que o Eufrates se secou. Eles desviaram o Eufrates, que era o rio que cortava a Babilônia, para baixar o leito, e eles então conseguiram passar por debaixo dos muros que circuncidavam toda a cidade de Babilônia. Veja que interessante, Apocalipse capítulo 16, versículo 12, diz que a destruição de Babilônia é a libertação do povo de Deus. E mais uma vez, o rio Eufrates vai se secar. A Babilônia representa a religião falsa que leva a seguir a Deus de maneira equivocada. Babilônia representa a mudança nos tempos e na lei. Babilônia representa a apostasia. Babilônia representa o engano. Por isso que o convite é: sai dela. O convite de Deus é para que as pessoas não estejam na mentira, mas que se agarrem à verdade. Nós não precisamos estar do lado dos perdidos, a não ser que a gente escolha isso. Porque hoje, você que está aqui nessa live, que está ouvindo o pastor Robson, que está me ouvindo, Felipe, essa live aqui, ela não é apenas uma informação sobre as 3 mensagens angélicas. Essa live aqui é um convite da graça do Senhor para que você saia da mentira e se una à verdade. Porque existe sim uma verdade absoluta, existe uma verdade única, e esta verdade está revelada na Bíblia, na palavra de Deus. E Jesus é o único caminho, além dele não há outro. Olha, pastor Robson, quero ouvir também um pouquinho sobre isso. Essa parte que o pastor Rafael falou foi fortíssima, não é só uma live de informação. Agora, por favor, continue essa inspiração, pastor Robson. Eu ouvi do pastor Rafael, lembrei de uma frase, pastor Rafael, de que a Bíblia não é informática, a Bíblia é performática. Ela informa para gerar um tipo de comportamento.
E eu vou continuar a partir da informação importantíssima, essa é fundamental, que o pastor Rafael disse, de que há uma trilha onde a Bíblia vai revelando as características dessa Babilônia. Então, usar a expressão Babilônia é para dar precisão para o que ela está querendo dizer, para que a gente compreenda o que de fato ela está tratando. Voltando um pouco para a Bíblia, num ponto, a gente vai perceber no capítulo 4 do livro de Gênesis um primeiro conflito de perspectivas. Um é Abel, que chega e oferece um sacrifício para Deus. E o texto diz claro que Abel foi justificado, perdoado, o sacrifício substitui Abel. E ali ele está na graça de Deus. E há uma outra perspectiva de uma rebeldia de uma pessoa que se coloca diante de Deus orgulhosamente, em desobediência e rejeitando o perdão. Então eu queria enfatizar uma coisa. O perdão de Deus, muito mais do que uma exigência, a santidade, muito mais do que uma exigência, a justiça, muito mais do que uma exigência, é uma oferta divina, vindo da parte dele em Jesus Cristo para um pecador que se colocou em inimizade contra ele. O rejeitar a oferta é uma ação ofensiva. Quando Deus se manifesta graciosamente diante de nós, essa rejeição da graça não é só apenas optar por outro caminho, é ofendê-lo, e é realmente muito ofensivo. O que Caim faz ali é uma rejeição completa da graça e constrói ali uma conotação de uma religião presente, focada no presente, focada no coração humano e que coloca Deus como não merecedor da glória. Caim praticamente quer perdoar a Deus. Se a gente andar um pouquinho mais no livro de Gênesis, nós vamos ver que na província de Sinar, se está ali a tataravó de Babilônia, e os homens constroem a torre de Babel. Babel, Babilônia, não é uma coincidência, não. Porque qual era o princípio? Eles falam no texto lá, construamos uma cidade, uma torre, cujo topo chegue ao céu e tornemos célebre o nosso nome. Há um objetivo claro. O objetivo não é fazer uma torre alta. O objetivo é não ser espalhado pela terra, gerar perpetuidade para o homem sem Deus e colocar no homem a glória para si. Tornemos célebre o nosso nome. Então, a síntese de Babel é desobediência a Deus. Quando Deus fala, você deve se espalhar, eles falam, não vamos nos espalhar. Então, há um objetivo de desobedecê-lo. Segundo, o homem quer glória para si e junto com isso, há um desejo de perpetuidade, de continuidade, de vida eterna, sem que haja interferência divina nisso. Quando a gente chega lá em Babilônia, na história descrita no livro de Daniel, a gente tem uma história clássica ali com uma referência muito forte no livro de Apocalipse, no capítulo 3 de Daniel, quando Nabucodonosor, rejeitando o que Deus revelou para ele, como ele sendo a cabeça de ouro representada no sonho que ele teve no capítulo 2. Tu, ó rei, rei dos reis, Daniel interpreta o sonho que ele teve, você é a cabeça de ouro. Ou seja, o seu império vai passar. E tem uma colocação ali, Deus do céu, é ele que estabelece reis e remove reis. A história é conduzida sob a soberania de Deus. Deus não está perdido na história. Deus não é coadjuvante da história. Deus está no controle da história. E os homens estão sujeitos a ele. A partir disso, ele entende a interpretação do sonho e fala, faça uma estátua de ouro inteira para mim, dos pés à cabeça. Ele coloca numa posição de Deus, ele fala, não, o meu império vai durar para sempre. Coloca todo mundo ali aos pés da estátua e coloca todo mundo para adorar sob pena de morte. O que a gente vê ali de Babilônia? Babilônia inaugura uma religião com foco no presente, adore e adore agora, e não importa o que vai acontecer. Uma religião sem que o coração, movido pelo amor, aconteça, porque para inimigos que se colocam diante de Deus, não importa qual é o sentimento, não importa qual é a voluntariedade, não importa qual seja a legitimidade da adoração. Essa adoração, ela não precisa ter uma razão genuína do coração transformado. O fogo é suficiente. Mas ali Nabucodonosor, quando faz uma estátua de ouro inteira, ele está dizendo assim, eu vou continuar, eu vou perpetuar, há uma eternidade para mim e o seu Deus não tem nada a ver com isso. A síntese que a gente entende para isso, para a Babilônia, é que a base de toda falsidade é uma proposta de perpetuidade sem que Deus seja a razão disso. Nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. Não há eternidade sem Cristo. E Babilônia propõe. Então eu digo para você assim,
com o coração aberto, chamando você a olhar para a Bíblia e perceber isso e repetir isso para você. Toda falsidade religiosa começa com uma proposta de salvação, uma proposta de estabelecimento de propósito, mas uma proposta de perpetuidade e eternidade que não passe pela graça e a misericórdia e o poder de Cristo. Isso vai gerar uma religião autoritária, imediatista, focada no presente, violenta, material, e que não satisfaz. Portanto, ela necessita de mais ainda recursos humanos para isso acontecer. Qual o resultado? Um coração vazio, triste e uma sociedade cheia de dores e com problemas crônicos. Isso é Babilônia. Dizer caiu Babilônia é uma maravilhosa notícia, porque é a queda dos males que tem afetado diretamente o mundo. Quero falar que é bem importante isso que vocês estão colocando, bem crucial para o desenvolvimento da fé cristã. E quero, agora na parte final, pastores Rafael, pastor Robson, fazer um fechamento aqui com vocês sobre o papel do cristão. Mas antes disso, eu quero ler uma rápida menção à tríplice mensagem angélica nesse livro, né? As 3 mensagens angélicas, de Ellen White, né? Livro aí que saiu em português há pouco tempo. Veja o que ela fala aqui, ó. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 podem muito bem ser o mais rico e abrangente conjunto de verdades do livro do Apocalipse, se não da Bíblia inteira. Não é à toa que Ellen White descreveu essas mensagens como as mais solenes verdades já confiadas a mortais e a sua proclamação como uma obra da mais solene importância. Está nesse livro aí. Qual é o papel de um cristão, de uma pessoa, não importa qual a denominação religiosa, não importa a fé, inclusive nem importa se tem religião cristã, se pratica a religião cristã agora, mas está assistindo, de alguma maneira, chegou a ter esse papo aqui, essa conversa. Qual é o seu papel diante dessa proclamação das mensagens, diante dessa realidade, desse grande conflito? O que vocês diriam diretamente para essa pessoa que está assistindo e quem sabe está passando por uma série de dilemas pessoais e quer, de repente, mudar a sua situação a partir de hoje? Felipe, Apocalipse 14:14 é o versículo que vem logo na sequência da terceira mensagem angélica. Aqui nós encontramos a volta de Jesus sendo comparada a uma grande colheita. Jesus Cristo volta como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nas suas mãos ele tem uma foice para ceifar. Isso está dizendo que a terra estará amadurecida para a colheita. Há 2 chuvas que a Bíblia fala que aconteciam no tempo de Israel. Era a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã é aquela que acontecia no decorrer do ano, de tempo em tempo. A chuva serôdia era a chuva que caía um pouco antes do amadurecimento dos grãos. Era a chuva que vinha para a preparação da colheita. A Bíblia diz que o derramamento do Espírito Santo sobre a terra será a chuva serôdia, que vai amadurecer o ambiente, o cenário que nós temos, para que Jesus Cristo volte e venha nos buscar. Nesse momento, quando Cristo aparece nas nuvens dos céus, em uma nuvem, com poder e com glória, acompanhado dos seus anjos, salvos e perdidos receberão a sua recompensa final. No tempo do fim, todos seremos tomados de um espírito, ou divino ou diabólico. Ou estaremos do lado de Deus ou do lado do diabo. Ou estaremos na Canaã celestial por toda a eternidade ao lado de Cristo, ou seremos consumidos pelo fogo nesta terra. Ninguém precisa passar pela destruição. Ninguém precisa perder-se. Ninguém precisa estar condenado. Porque hoje a porta da graça, da salvação está aberta. E Deus está aí batendo nesta porta do seu coração para que ele entre, para que ele faça uma transformação na sua vida.
Por isso que essa escolha deve ser tomada agora. Quando a gente olha para as 3 mensagens angélicas, nós vemos que o primeiro anjo e o terceiro anjo, eles falam com grande voz. Em outras palavras, eles estão gritando. As mensagens começam e terminam com um grito de Deus para a humanidade, com um chamado para que você saia de onde você está, para que você assuma uma posição ao lado de Cristo Jesus. É por isso que essa escolha deve ser sempre tomada agora. O amanhã não lhe pertence. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você não sabe o que vai ser daqui a algumas horas na sua vida. Uma mensagem pode chegar no seu celular, alguém pode te ligar e tudo muda. Por isso que a escolha de viver ao lado de Cristo não é para depois, é para este momento. Eu não tenho dúvidas de que Deus marcou um encontro contigo nesta live. O mundo caminha para o seu fim. As profecias estão todas se cumprindo. A história está no controle das mãos de Deus. Nada escapou do poder do Senhor. E é por isso que Deus está neste momento lhe chamando para uma nova vida, para uma entrega, para viver as 3 mensagens angélicas. Estas mensagens, elas precisam encontrar espaço no seu coração para que façam a diferença na sua vida e você nunca mais volte a ser aquilo que você era. Agora, transformado e regenerado pelo Espírito, você se torna filha e filho de Deus, aguardando o dia do grande encontro, quando Cristo aparecerá nas nuvens dos céus. A terceira mensagem angélica termina exatamente com Jesus voltando para a colheita final. Quem está salvo, quem está perdido. Agora é o momento, hoje é a decisão. Portanto, não deixe para depois. Jesus diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Jesus bater a porta é bom e é ruim. Como assim, pastor? É bom porque Jesus está batendo e é ruim porque Jesus está batendo. Como assim? É bom porque ele está batendo e está insistindo, mas é ruim porque ele ainda está batendo. Porque quando alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra e para de bater. O que Jesus mais quer agora é parar de bater na porta do seu coração. Por isso, abra, deixa que ele entre. Deixe que ele faça morada na sua vida. E você vai ver como tudo será transformado para melhor. E, acima de tudo, você estará se preparando para o dia no qual você se encontrará com Cristo Jesus retornando nas nuvens dos céus. Isso é tremendo. Isso é o Evangelho. O Evangelho traz algumas coisas assim que nenhuma outra mensagem dá. Porque o Evangelho tem um autor. Eu ouvi do pastor Rafael falando, né? A gente percebe que o plano, ele nasceu no coração, no cérebro infalível de Deus. O que ele está dizendo é, você pode se impressionar com as coisas que estão ao seu redor, mas no final das contas, o que o texto está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, é que há um triunfo da vontade de Deus, essa vontade amável e justa, onde ele restabelece. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando eu olho para as 3, e essa sequência que foi citada aqui, a primeira que se destaca para a gente hoje é que o anjo voa. Portanto, o anjo não está de passeio pelo meio do céu. Essa mensagem, o seu mensageiro, traz uma urgência. Portanto, a gente não pode reclamar de Deus uma promessa que ele não fez. E qual promessa que está aqui, que ele está enfatizando que ele não fez? Ele não prometeu te dar um amanhã. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Todos os dias da sua vida foram hoje. Você nunca viveu um amanhã. Você aceita a mensagem de salvação e uma mensagem que fala que de um futuro, e essa mensagem que fala de um futuro é para fazer um efeito na sua vida hoje, não para você esperar para fazer que isso aconteça neste futuro. Se a mensagem do futuro não fizer efeito na minha vida hoje, não há um futuro para mim. Ele diz, o texto diz no livro de Apocalipse que aquele que perseverar, e fala e enfatiza essa perseverança, falando também de Mateus, ele fala aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é perseverar no fim,
é perseverar do momento que a mensagem chegou até o meu coração até o fim. Portanto, é um hoje de entrega radical e completa em uma vida. O texto é um convite na primeira mensagem angélica, Felipe, você falando desse compromisso, dessa reação que eu tenho que ter hoje. O texto é um convite para que eu não só seja o alvo da mensagem, porque Deus não resumiu tudo para que eu seja apenas o alvo da mensagem, mas que eu também me envolva na proclamação da mensagem. Portanto, cada segundo que eu demoro em minha entrega a Deus é um segundo que eu comprometo de eu ser uma razão de bem-estar e de melhora e de efeito na vida de alguém. Tudo o que você faz, todas as decisões que você toma em relação a Deus hoje vão inevitavelmente afetar alguém. Qualquer decisão. Se hoje você falar assim, ouviu uma mensagem, viu o pastor Rafael, o pastor Robson falando ali junto com o Felipe, a gente conversou, e eu vou fazer isso. E você escolhe um ponto, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou dedicar 5 minutos a mais. Eu vou mudar algo aqui, eu vou me submeter à impressão do coração, não tenha dúvida. Isso, e esse tipo de atitude, por mínima que seja, vai afetar alguém para que alguém também veja um Cristo que se dispôs a ser revelado em você e que não foi antes disso acontecer. Portanto, há um convite para que eu vá para o lado de Deus, mas há um convite que neste lado também eu me envolva nesse exército que Deus forma, porque o estabelecimento do propósito acontece imediatamente quando a gente se entrega a ele. Há uma boa notícia, tão importante quanto saber que Babilônia vai cair, é importante saber o que derruba. E o que derruba é o soerguimento, a explanação da mensagem da verdade. A verdade triunfa, a verdade é colocada diante de nós, e essa verdade é um caráter perfeito de Deus que se coloca dizendo assim, este sou eu. Eu sou a pessoa que te salvou, sou eu que te chamei para viver uma vida comigo em adoração e obediência. Me examine e veja se não vale a pena. Deus se expõe nessa mensagem, a exposição de quem é Deus desidrata, usando uma expressão nossa, para a secagem das águas ali, desidrata a base de Babilônia, Babilônia desmorona, porque diante da verdade não há nada que seja superior a ela. E há um convite importante, porque ele diz que você não precisa, na terceira mensagem, beber um cálice que já foi bebido. O que ele está dizendo é assim, que beberá, na terceira mensagem do terceiro anjo, aquele que optou por se colocar como inimigo de Deus, do lado dos inimigos de Deus, uma vida que não é a vida que Deus pensou. Ele está optando também por beber o cálice do furor da sua ira. Esse cálice já foi bebido. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu já paguei o preço por você. Eu já estou ali e me coloquei como justiça por você. Você não precisa enfrentar isso na sua conta. O cálice já foi bebido. Há um convite para a misericórdia de Deus. Venha e venha viver a vida que eu pensei. Proclamar, viver a proclamação, porque o método, o agente, a forma e o objetivo não se desconectam do propósito de Deus. Ou seja, Deus é um Deus de integralidade, e essa integralidade pode ser vivida em cada minuto. Repetindo as palavras, e aquilo que muito bem enfatizou o pastor Rafael, é hoje que a gente deve fazer isso. Tome uma atitude hoje. E essa atitude sempre começa com um passo na direção da qual Jesus está vindo, na sua direção também. Que maravilha. Louvado seja Deus por essas palavras, louvado seja Deus pelas decisões que com certeza as pessoas vão tomando durante essa live. Quero agradecer muito pastores Rafael, Rossi, pastor Robson Aleixo. Antes de encerrar com uma oração, lembro a você que você pode encontrar mais informações, mais aplicações sobre Apocalipse no site apocalipse.com, no NT Play vocês podem assistir os conteúdos produzidos pelo pastor Rafael, no programa Arena do Futuro. Vocês podem encontrar também outras informações dadas no próprio programa Fé para Hoje, apresentado pelo pastor Robson Aleixo. Pastor Rafael, você tem algumas outras sugestões também de indicações aí, pastor Robson, algumas indicações rápidas que vocês gostariam de fazer para quem quer se aprofundar mais? Bom, Felipe, você sabe que na Novo Tempo nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. E a Escola Bíblica do Novo Tempo tem vários estudos interessantíssimos que vão lhe ajudar a entender e compreender mais sobre profecias e sobre o Apocalipse. Bom, se você não é ainda
aluno da Escola Bíblica, é só ir no site biblia.com.br. Lá você vai se tornar um aluno da nossa Escola Bíblica e nós vamos enviar para você um estudo bíblico. Lá você vai ter o estudo bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. Tem o estudo bíblico A Cura do Pecado, que falam exatamente sobre as 3 mensagens angélicas. Um outro detalhe, Felipe. No ano de 2022, eu fiz uma semana especial na TV Novo Tempo chamada O Último Convite. Se você vai lá no NT Play, você vai encontrar lá O Último Convite Semana Especial. E eu preguei lá 7 sermões sobre as 3 mensagens angélicas. Então lá você vai ter 7 mensagens especiais sobre as 3 mensagens angélicas. E o último convite que eu quero deixar aqui, Felipe, é o livro que tem o mesmo título da semana, O Último Convite. E você pode baixar esse livro no seguinte site, ó, livro.esperança.com.br. livro.esperança.com.br. Maravilha, sensacional. Pastor Robson, quer dar alguma dica aí? Só acrescentando que se você entrar no site da Escola Bíblica, que o pastor Rafael mencionou, e você conversar, você vai ser atendido rapidamente ali, os seus dados serão protegidos com a Lei de Proteção de Dados, e a boa notícia que eu quero te dar, enfatizando, é que esse material chega até você, o que você escolher, totalmente de graça. Você vai deixar seu endereço e nem o envio você paga. Então, entrando na Escola Bíblica da Novo Tempo, no site que foi aqui mencionado, você vai lá, você vai preencher um cadastrinho, vai ser tudo muito rápido, você pode escolher que tipo de material que mais se adapta à sua família, tem muita coisa sobre o Apocalipse lá, e isso vai chegar até você. É falar com a gente e esperar um bom material que chega para você. Vai ser essa observação do pastor Robson é muito importante, porque às vezes eu encontro, viu, pastor Robson, a gente por aí fala assim, pastor, mas é de graça mesmo? Não vai vir um boleto. É de graça. Não vai vir um boleto para eu pagar depois? Não vai vir boleto, não. Não tem nada, não. É totalmente gratuito por causa dos anjos da esperança, que ajudam o Novo Tempo, o Evangelho, 24 horas, 7 dias por semana. É a mensagem da graça chegando de graça, né? É isso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque você está com a gente. Que Deus continue te abençoando muito. Vamos encerrar com uma oração agora. Pastor Rafael, você pode nos dirigir em oração final. Muito obrigado mais uma vez, tá? Pelo tempo, pelo carinho, pela dedicação, pela inspiração que vocês têm com essa mensagem. Amém. Vamos orar. Pai de amor, Deus querido, eu entrego nas tuas mãos mais uma vez o pastor Robson, Felipe, que depois desta live, nós estamos muito felizes e agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos deu de compartilharmos a tua palavra. Mas de maneira especial, eu coloco nas tuas mãos cada pessoa que ora comigo nesse momento. Alcança todas elas. Que a bênção do céu possa, nesse momento, inundar sobre a vida de cada filho e cada filha do Senhor, para que as 3 mensagens angélicas despertem em nós decisões importantes, para que nunca mais andemos nos caminhos que um dia andamos, mas para que agora caminhemos em novidade de vida rumo a Canaã celestial. Por isso, fica conosco que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado por estar com a gente. Fique com Deus. E até a nossa próxima conversa, nossa próxima live aqui nesse canal. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe.